Muito bem, pessoal. Vamos hoje falar sobre um assunto controverso também, assim como aquele que a gente falou sobre a AMD Intel, que são sistemas operacionais. Eu não vou entrar muito nos detalhes referentes aos sistemas, história e assim por diante. Vamos nos focar na realidade mercadológica de cada um deles. Nós temos vários sistemas operacionais no mercado. Podemos citar aí hoje a família Windows, a família Mac, né? os Mac OS da vida, né? O Linux e o Android nos dispositivos móveis. Então, nós temos duas grandes correntes. Nós temos o Windows para computadores, quando eu falo computadores, estou falando PCs, notebooks, e temos o Android para celulares e smartphones. Né? Aí nós temos especificamente no nicho o macOS, que é para equipamentos da Apple, né? Os Mac da vida, e nós temos o Linux, que ele é diretamente direcionado para o segmento de computadores. Então ele é um concorrente direto, vamos colocar dessa maneira, do Microsoft Windows. Tá? Só vamos lembrar um detalhe: o sistema operacional é um conjunto, né, porque o sistema é um coletivo, um conjunto de programas, tá, que fazem um gerenciamento de todo o hardware da máquina e criam uma interface de comunicação entre o usuário e a máquina. Então, quer dizer, sem o sistema operacional você não consegue praticamente operar o computador, você não consegue usar os recursos que o computador lhe disponibiliza. Tá? Então, para que você utilize os recursos do computador, que uma máquina, um notebook, um PC coloca à sua disposição, que ele tem as suas placas-mães, suas portas USB, seus slots PC Express, Cat M.2 para colocar outros SSDs, placa de vídeo e assim por diante, você precisa de um sistema operacional que aproveite, que possa extrair, possa gerenciar e possa lhe entregar isso de uma maneira simplificada, numa interface amigável, para que você possa, assim, executar suas tarefas diárias, suas operações que você necessita assim por diante. Claro, né? Aí nós temos o Microsoft Windows. Eu não estou falando aqui, atualmente nós estamos no 11, né? Mas basicamente quem reina no mercado é o Windows 10, de que um Windows especificamente é melhor ou pior. Você tem ali várias gerações de Windows, do 95 até o Windows 11, lembrando só um adendo que nós tivemos o MS-DOS, que é um sistema operacional de linha de comando, que foi o tataravô do Windows, e no meio do caminho entre o DOS e o primeiro Windows, abre aspas, intitulado como sistema operacional, nós tivemos o Windows, a família Windows 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.11, mas que não era um sistema operacional, era uma interface gráfica operacional que era rodada, né, sobre, veja bem, sobre, não sob, não é por baixo, por cima do DOS. Então o DOS era o sistema que carregava, só que era linha de comando, você digitava o Win e entrava numa interface gráfica de janelas, né, daí o seu nome, Windows, e aí a pessoa operava. Tá? Esse conceito permaneceu até nos dias de hoje, teve várias modificações, foi evoluído, mercadologicamente falando, mas na sua essência é o mesmo. Tá? Criaram uma interface gráfica que não uma linha de comando, apesar que a linha de comando está lá ainda, o pronto comando continua dentro do nosso amigo o Windows, né? Seja no Windows 10, Windows 11 e assim por diante. Provavelmente vai estar dentro do Windows 12, ou sei lá o nome que vai ser o próximo Windows que nós vamos ter. Mas é uma forma, tá, de interagir com o usuário. Aí nós temos, tá, o Mac, como eu já falei, ele é específico para equipamentos da Apple, então basicamente ele fica fora do cenário, digamos assim, mundial de computadores, a menos que você tenha um Apple. Obviamente aí o sistema operacional é o macOS, que é um excelente sistema operacional. Tá? No quesito, vamos tirar fora também o Android, porque o Android é basicamente um sistema operacional excelente, mas para PC e computador ele não faz grande sucesso, realmente tem certas deficiências, mas é espetacular para celulares, né, para os smartphones. Então nós ficamos, basicamente, o grande embate, né, fica entre o Windows, ele tem outros sistemas operacionais, tem o FreeBSD também, que é um outro sistema operacional, temos algumas outras variações de sistemas operacionais, são mais ferramentas, né, para incorporar programas específicos, mas de sistema operacional mesmo, que você vai lá, formata o computador, instala para o usuário utilizar,
Os dois mais conhecidos, os dois, digamos assim, considerados grandes, são o Windows, da Microsoft, e o Linux, né? Que é um sistema operacional open source, né? Código aberto. Então, ele é free, tem até uma versão da Red Hat, se eu não me engano, americana, que é uma versão que é paga, porque ela tem recursos específicos, mas é mais para o mercado corporativo, mas para o usuário final, não lembro de nenhuma versão paga. Todas as versões Linux, né? São as distribuições, que a gente chama de distribuições, né? A Fedora, Ubuntu, Phoenix, assim por diante, são todas gratuitas. É o sistema operacional bom? Claro, o Linux é um sistema operacional excelente. Eu não estou aqui como fanboy nem de A nem de B, eu estou aqui para analisar metodologicamente, assim como eu fiz no vídeo de AMD Intel. Tá? O que acaba acontecendo? Nós temos aí no mercado o Windows dominando aí com tranquilamente mais de 75, 80% dos computadores do mundo, abre aspas, registrados, e mais uma estimativa dos computadores que não tem registro. Quando eu digo não tem registro, que não, a pessoa não compra o sistema operacional, não ativa uma chave, assim por diante, né? Usa lá um ativador ou algum outro tipo de método, digamos assim, que não estou aqui para jogar ninguém, fica a critério de cada um, tá? Ele dá uma média aí de 80% até mais. Tá? O Linux fica aí na média entre 1,5% e 2%. Então, quer dizer, é avassalador o domínio do Microsoft Windows. Tem quem ama, tem quem odeia, assim por diante. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: como o intuito do sistema operacional é criar uma interface o mais amigável possível, que dá acesso a todos os recursos do hardware da máquina e coloca isso à disposição do usuário de uma maneira simplificada, prática, rápida e eficiente, o Windows sai na frente. Mas é por que não? Gente que chama de Windows e assim por diante. Tem gente que tem muitas pessoas que afirmam que o Linux ele é um fracasso por si só, pelo fato de que, mesmo sendo de graça, as pessoas preferem o Windows. Muitas vezes a gente está pagando por ele. Então, quer dizer, se olhar por essa concepção, também não deixa de ser uma verdade. Se você tem um produto gratuito que faz a mesma coisa que um produto que é pago, e então, abre aspas, tão bom quanto, por que a pessoa opta pelo que é pago? Mas o cara não paga, o cara craqueia ou ativa. Não, tudo bem, beleza, pode até ser. Não estou entrando no mérito da questão. Mas mesmo assim, então, o cara craqueando, ativando, ele está usando gratuitamente, abre aspas. Vamos colocar. E o Linux está lá de graça, mas mesmo assim, pesando os dois no gratuito, vamos colocar dessa maneira, as devidas proporções, ainda a maioria das pessoas prefere o Windows. É claro que isso é uma questão de passagem de bastão, tá? De fidelidade. Uma pessoa usa o Windows, aí ela passa esse conhecimento para uma outra pessoa. Isso, por incrível que pareça, vai de pai para filho dentro da casa, como vai de profissionais de empresa para outros profissionais. O cara vai lá, está na empresa, o cara conhece o Windows, a empresa chega para o cara e diz: precisamos implantar um sistema operacional aqui, botar computadores, etc. Isso aconteceu. Hoje em dia isso praticamente não acontece. Isso aconteceu lá nos anos 80, nos anos 90. O que eu falo? O cara já usava o Windows em casa. Ele simplesmente vai fazer o quê? Ele passou o sistema que ele já conhecia. Ele não ia querer aprender um outro sistema. Ele já usou, se valeu da sua experiência. Não, olha, eu tenho assim em casa, eu uso assim um sistema operacional tal, chamado Windows, tal, já conheço. A empresa, do ponto de vista para economizar treinamento, já tem um cara aqui, já tem 2, 3 caras aqui que já sabem usar o Windows. Vamos colocar o Windows. Tá? Ele vai atender a nossa demanda. E esse boca a boca, vamos por assim, querendo ou não, ele foi crescendo, e a Microsoft dominou o mercado. Eu estou resumindo, tá, e simplificando as coisas para que vocês tenham uma ideia generalizada. Tá? Eu acho que o Linux tem recursos que são superiores ao Windows, tá? Porque vamos colocar o Windows como sendo o sistema padrão, porque ele é pela quantidade, mas o problema todo é que ele não consegue decolar no mercado, tá? Geral. Não estou dizendo nem só mercado, porque no mercado corporativo o Linux tem muito mais utilização em determinados segmentos e nichos, tá? Como servidores web e assim por diante, do que no mercado final, né? No mercado do usuário. Mas o pessoal acusa muito o Windows, mas é fácil usar o Windows. É aquela história, porque se nós olharmos, ele é o que mais tem no mercado. Tá? Então é aquela questão da estatística. É claro que o Windows é o que mais vai sofrer. É claro que o Windows é o que mais vai ter problema. É claro que o Windows é o que mais vai ser atacado. Imagine o seguinte: um cara é um hacker.
quer invadir um sistema, ele quer criar um vírus que cause estrago e assim por diante. Tá? Um hacker, um cracker, dependendo da situação em si. O que vai acontecer? Ele vai querer fazer o quê? O cara quer notoriedade, ele quer respaldo na comunidade hacker e cracker mundial. Ele vai fazer um vírus para atacar quem? O Linux, que usa lá 1%, 2% do mundo utiliza ele, ou vai criar para o Windows, que usa 80% do mundo. Quando eu digo mundo, estou falando usuário final, mercado corporativo, simplesmente empresas. É claro que ele vai atingir o maior segmento possível. Quanto mais pessoas ele prejudicar, mais ele vai impactar. Então é óbvio que o Windows é muito mais atacado, é um candidato muito mais interessante para sofrer ataques, para ter suas falhas de segurança, porque o Linux também tem, todos os sistemas operacionais tem, o macOS tem, tá? Falhas de segurança, brechas expostas, porque os caras querem fazer o quê? Querem explorar aonde causa estrago, e onde causa estrago é no Windows, porque o Windows a maioria das pessoas utilizam, pessoas e empresas, então é normal. Todos os sistemas operacionais, tanto Mac como Linux, o macOS, como Linux, como o Windows, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, óbvio. Às vezes as políticas das determinadas empresas, vamos supor, o Linux é um open source, então é um código aberto, tem uma ou outra versão paga do Linux para o mercado corporativo, para o usuário final, o Linux é gratuito. Microsoft não tem versões do Windows gratuitas, todas as versões do Windows são pagas. Tá? Tem lá programas específicos para estudantes, empresas e por diante, educacionais, mas basicamente são pagos. O que acaba acontecendo? Gente, é um negócio. A gente tem que entender que também é um negócio. Então é claro que eles procuram se esmerar da melhor maneira possível para fazer o melhor programa possível. Tem umas políticas meia que eu não concordo, tá? Algumas restrições. O Windows 11 está sofrendo essas restrições, todo mundo que conhece ali tentou instalar o Windows 11, recebeu muitas pessoas com máquinas até recentes, recebeu a mensagem que o seu computador não tinha os requisitos de hardware necessários, tá? E compatível. Quer dizer, uns exageros, entendeu? Onde uma máquina que roda o Windows 10 acaba não rodando o Windows 11. Tá? Então, às vezes, são essas forçadas mercadológicas, forçadas para forçar o cara a fazer trocas que complicam, porque a melhor maneira de tirar um sistema operacional do ar é começar a criar hardwares e softwares que não são mais suportados por aquele sistema. Tá? Mas o contrário também é verdade. Uma maneira de tirar hardware do ar é começar a criar sistemas operacionais e programas que utilizam hardwares acima daquele e dispensam, mesmo que aquele ainda tenha condições de fazer com que aquele sistema ou aquele programa seja executado de forma eficiente. Tá? Então isso é política mercadológica. Infelizmente é o nosso mundo. O mundo é assim. No quesito de sistemas operacionais, o Windows é o preferido? É o preferido. Tá? Eu uso Windows há muitos anos, já usei o Linux, tá? Mas ainda prefiro o Windows. Pra falar bem a verdade, prefiro o Windows. Tá? A operacionalidade do Windows ela é mais fluida. Tá? Claro que é óbvio que um cara que é apaixonado por Linux vai de repente ver esse vídeo e vai dizer que eu estou falando bobagem, assim por diante. Mas vamos ser, digamos, centrados. Tá? Não adianta querer lutar contra a maré. Não, porque eu vou ter que pensar. Não, eu tenho que pensar fora da caixa. Não, beleza, você pode pensar fora da caixa. Só que existe uma realidade do programa que satisfaz as necessidades do usuário. Tá? E o Windows preenche tudo isso. Por mais que ele tenha falhas, mas para para pensar. Você faz um programa que tem que rodar em várias plataformas, porque lembre-se que existe uma frase, IBM PC compatível, isso vem lá da década de 80. Tudo quanto é computador até hoje continua naquela regra de IBM PC compatíveis, ou seja, aquela arquitetura, tá, que a IBM fez no primeiro PC, ela continua até hoje, foi aperfeiçoada, alterada, mas ela continua até hoje. Então você tem um sistema operacional que tem que rodar com placas mães, com placas de vídeo, com HDs, SSDs, memórias fabricadas pelos mais variados tipos de empresas, com as mais variadas qualidades possíveis, porque você tem desde placas de vídeo, placa-mãe, memória SD de altíssima qualidade, tá? E porcaria, que estão aí no mercado, geneticão e assim por diante. Então o sistema operacional tem que controlar tudo isso, com várias combinações,
com várias formas de utilização, com vários tipos de usuário para vários fins diferentes. O Windows sai bem. Se nós olharmos dessa maneira, o Windows ainda acaba saindo bem. Então, é um sistema operacional que tem falhas, todo sistema operacional vai ter falhas. O Linux tem falhas, o macOS tem falhas. Só que o que acaba acontecendo? Olha a quantidade de pessoas e empresas que utilizam o Windows, olha a quantidade de pessoas empresas que utilizam o Linux e o macOS. Quem usa o Mac está extremamente satisfeito com o S2. Tá? Raramente tu vê alguém reclamar. É um sistema operacional muito centrado, muito coeso e muito estável. Tá? O Linux é adaptações, porque como é um sistema open source, então você tem várias distribuições, né? O Ubuntu, a Fedora, a Red Hat, assim por diante. Isso causa também um emaranhado, tá, de situações que têm pontos positivos e pontos negativos. Tá? Pode aumentar o leque, digamos, de hardware, mas gera muitas incompatibilidades. O Windows, por sua vez, tem uma biblioteca enorme à sua disposição, mas é claro que algumas políticas dessas, como eu falei, de impedir o sistema operacional de rodar a máquina A, a máquina B, mesmo não tendo condições, também incomodam e irritam. Tá? Como eu falei, o sistema operacional que é extremamente explorado por todos, principalmente quem quer criar problemas, causar o mal, justamente porque é o mais utilizado, é o que mais vai impactar. Tá? Então é difícil você dizer, esse é melhor, esse é pior. Se a gente colocar por vários quesitos e no mercado, o Windows é o melhor sistema operacional para se você utilizar. Qual? 7, 10, 11, XP? É muito difícil de dizer. Tá? É considerado na história que o Windows XP e o Windows 7 são considerados os melhores sistemas operacionais da família Windows. Tá? O 10 está tentando entrar nesse quesito. Só que, claro, políticas que a Microsoft empurrou, goela abaixo, de ficar forçando atualizações quando o 10 foi lançado, assim por diante, tá? Também forçam o cara, não tem saída, o 7 daqui a pouco estava com o 8, estava com o 7, daqui a pouco o 10 cai de paraquedas na máquina do cara com uma atualização que muitas vezes não era nem autorizada. Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão. Tá? Mas ainda você tem uma grande quantidade de recursos à disposição que o Windows coloca, que nenhum outro sistema operacional realmente coloca, numa variedade, uma plataforma tão grande, né, tão variada como a plataforma dos computadores, PCs e notebooks. Tá? Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos? Sim, eu particularmente não acho o Linux um sistema operacional interessante para o usuário final. Tá? Eu já tive várias situações, a pessoa começou a usar Linux, já tive gente que me falou que gostou, só que estatisticamente são poucos. Tá? Mas para o mercado corporativo tem coisas que são bem interessantes. Eu acho que o próprio advento do Windows 10, que passou a rodar Linux dentro da estrutura do 10, basicamente quase como uma virtualização, isso faz com que a própria Microsoft reconheça as características e as virtudes que o Linux tem e traga ela para dentro do próprio Windows, criando um ambiente, digamos, que permita com que o usuário que gosta do Linux ou que usa recursos Linux também utilize o Windows. Então, quer dizer, de certa maneira a gente está tendo uma integração. Tá? Agora, como sistema operacional independente, aí Windows e Linux é esmagadora a diferença. Essa fusão ou possibilidade de integração de Linux rodando dentro de Windows, tá? Como foi inaugurado, vamos colocar dessa maneira, com o Windows 10, ela abre um leque bem interessante no mercado, porque ela faz com que a plataforma Windows fique cada vez mais sedimentada, cada vez mais as pessoas procuram usar o Windows, porque ela tem, mesmo usando o Windows, ela tem possibilidade do Linux. E tem muita coisa que no Linux não dá para fazer. Tá? Às vezes o cara tem jogos, aplicativos, tá? Que tem uma outra versão, ou nem versão existe para Linux. Tá? Então o cara pode usar o melhor do Linux, por exemplo, como o pessoal muita gente de programação utiliza plataformas Linux, ele pode utilizar essa plataforma Linux dentro do próprio Windows, tá? Seja através de uma VM ou através de um aplicativo específico rodando sobre o Windows, mas manter o Windows na máquina. Tá? Então essa jogada é muito boa. Então eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai ver cada vez mais um domínio da Microsoft do Windows nos sistemas operacionais. Lembrando que o ChatGPT agora, a tecnologia do ChatGPT já está sendo
estudada pela Microsoft para ser integrada no próximo Windows. Vai saber, teoricamente é o Windows 12, de repente vai ser o Windows e inteligência artificial, vamos colocar uma sigla, AI, AI, coisa do tipo, junto, porque eles querem implementar essa tecnologia de inteligência artificial nos próximos tempos. E isso só vai aumentando, tá? Uma grande gama de recursos que vai aproximar cada vez mais a pessoa, o usuário, as empresas, ao Windows. Então, nós temos virtudes em todos os sistemas operacionais, tá? No macOS, no Linux e no Windows. Tá? Nem todo, esse aqui é uma porcaria, esse aqui é maravilhoso. Não, não é assim, o sistema operacional não é assim. Tá? É conforme a demanda, a necessidade que ele vai atender de cada um. Mas é verdade que nós não podemos fechar os olhos para a quantidade esmagadora de pessoas no mundo, né, estatisticamente falando, que utilizam o Windows. Seja lá qual for a versão do Windows, seja do XP, nos dias de hoje, até Windows 11, porque ainda tem empresas e pessoas usando o XP. Tem gente que não saiu do 7 ainda, adora o Windows 7. Nunca viu o 8, nunca viu o 10, talvez nem vai ver o 11, de repente vai migrar para o 12, porque o 12 talvez vai ser uma novidade muito maior. Né? E como toda novidade também eu vou fazer uma pequena previsão, se me permite, que talvez vai ser um Windows bem problemático. Assim como foi o Windows Vista, quando foi lançado, que houve uma mudança de paradigma em relação ao XP, tá? Que já estava segmentado no mercado. Tá? Assim como foi o Windows 8, quando tentaram integrar uma nova interface, a Metro, se não me engano, né, dos blocos dinâmicos e tal, que eles queriam unificar plataformas, de celulares, tablets e assim por diante. Não foi boa, a coisa foi complicada, apesar do Windows era muito bom, mas a interface não era legal. Tá? Aí o 10 veio, sedimentou o caminho, o 11 é uma continuação evolutiva do Windows 10. Se não fossem os problemas de limitações de hardware impostos pela instalação que a Microsoft colocou, o Windows 11 já teria dominado o mercado. Não dominou, justamente porque, por causa disso, aí o 10 permaneceu. E esse Windows 12, eu arrisco dizer que ele vai ser meio complicado nisso. Ele vai criar, por ele estar inovando com um sistema de inteligência artificial, se é que eles vão fazer isso com esse Windows, ou vou esperar para um próximo, mas se for colocar, eu acho que ele vai ter muitos problemas iniciais. Mas com o tempo ele vai se tornar um sistema operacional tão bom quanto foram os sistemas que nós já passamos e os que estão por aí. O Linux procura sempre evoluir, procura sempre ter uma comunidade extremamente fiel, tá? Que tem que se dar parabéns a esses caras que estão sempre ali desenvolvendo programas, estão procurando novas distribuições, estão procurando implementar o Linux, mas é uma luta, vamos colocar, de Davi contra Golias. Tá? É muito complicado você enfrentar um sistema operacional que tem praticamente mais de 80% do mercado mundial, né? No seu segmento, na sua categoria. Mas assim, independente do que seja, você tem que observar o que você precisa. Tá? De repente, se você estuda programação, o Linux pode ser uma saída mais interessante? Pode. Tá? Como uma plataforma. Talvez ele não precisa nem ser o teu sistema operacional, você pode rodar ele por emulação, por VM dentro do Windows. Tá? Se você é um usuário que você quer jogar, gamer, etc., cara, é difícil você sair do Windows, entendeu? Se você vai utilizar ferramentas, engenheiros, arquitetos e assim por diante, dificilmente você vai sair do Windows. Se você é um usuário normal, tá? O Linux oferece as mesmas condições, digamos, do Windows. O problema todo é a interface, o problema todo é que, o que acaba acontecendo? Lembra que eu falei do lance de ficar passando de pai para filho? É a mesma coisa. Tá? É uma pessoa que sabe usar, que ensina uma outra que não sabe usar. E normalmente a pessoa que sabe usar, tem muito mais pessoas que sabem usar o Windows do que Linux. Então o que o cara vai passar para a outra pessoa que não sabe? O que ele vai ensinar? O Windows. Tá? Então automaticamente o Windows ele vai se propagando, tá? Sozinho. Porque você tem uma quantidade muito maior de pessoas que sabem ou têm algum tipo de conhecimento, tá? Ou tem algum tipo de experiência de utilização com o Windows do que com Linux. Então tem muito menos pessoas para propagar o Linux do que para propagar o Windows. Talvez um dia muito, talvez um dia muito. Tá? Eu não vejo mudança a curto prazo, nem a médio prazo. Mas nunca se sabe as mudanças que podem acontecer no mercado. Tá? Mas a escolha do sistema operacional tem que recair sobre as suas necessidades. E, de uma forma geral, hoje, o sistema operacional que
acaba conseguindo satisfazer a maior parte das necessidades de vários segmentos, tanto do mercado corporativo como da microinformática, né, das micro e pequenas empresas e usuários finais, é o Microsoft. Não estou nem dizendo Windows 10, Windows 7, Windows 11, não estou dizendo isso, eu estou dizendo Windows. A família Windows ela é muito grande e ela vai ter uma força enorme, espantosa no mercado. Beleza? Só um bate-papo para fazer um videozinho para dar uma visão um pouco mais específica, né, e generalizada sobre sistemas operacionais, não querendo puxar sardinha nem para A nem para B, tá? Eu não sou fanboy de nenhum deles, mas ele tem que ser realista, tá? Isso é uma coisa que alunos que são meus alunos, ex-alunos, o pessoal que me conhece sabe que eu sou realista. Então não adianta querer, digamos, folhear um negócio, partindo conta carachinha, porque a realidade é a que a gente tem no dia a dia, é quando as pessoas me ligam, quando o programa não funciona, quando o sistema não vai, quando dá uma falha, quando pega um bilhete e tal, 99,99% das pessoas que entram em contato com a gente alguma versão do vírus. Beleza? Abraço a todos então, espero ter dado uma luz aí sobre o assunto, até a próxima.